Quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava nos indicando que, se nós fizéssemos o que ele fez, se nós nos comportássemos como ele se comportou, nós encontraríamos a salvação. Mas alguém aqui já viu alguma estrada que caminha por nós? A estrada está lá, mas somos nós, pelas nossas forças, pelas nossas convicções, que precisamos, com as nossas perninhas, trilharmos esse caminho, de perdoarmos mais, de entendermos mais as limitações das outras pessoas, porque também somos limitados, de sermos um pouco menos agressivos, de sermos mais mansos e pacíficos, pois até tem um capítulo endereçado, nominado assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos, aqueles que não proporcionam a guerra, porque a guerra que está instalada hoje entre Ucrânia e Rússia, em tantos outros lugares da África, em tantos lugares do mundo, não pensemos nós que nós estamos à parte, estamos desconectados, porque muitas vezes nós promovemos a guerra em casa, promovemos a guerra no trabalho, e eu não sei aqui, mas lá na minha casa espírita, às vezes tem umas guerras também. Aqui eu sabia que só tem espírito muito elevado, muito queridos. Quantas vezes nós somos os agentes, quantas vezes nós temos a oportunidade de amenizar e falhamos, de não realizar aquele comentário que vai aquecer os ânimos, que vai exaltar ainda mais os ânimos, e nós fazemos o comentário. Porque Jesus, a espiritualidade, espera de nós novos comportamentos. Nós espíritas, porque a mensagem é para nós, precisamos abandonar o mundo velho, o homem velho, porque quando nós abandonarmos os costumes do homem velho, nós renovaremos o mundo, e ele não será mais velho. Mas começa em nós essa mudança. Nós que precisamos nos prepararmos para coerentemente, inteligentemente, como diz a mensagem, falarmos da doutrina espírita, mas falarmos com propriedade. Nós aqui, todos, temos bem claro o que é a reencarnação? Se nós tivéssemos hoje que conversarmos com um materialista, ou seja, aquela pessoa que acha que nós viemos do nada e quando a morte chegar, será como essa luz que se apaga, findou. Quando nós estivermos conversando, por exemplo, com esse tipo de pessoa, nós estaríamos preparados para argumentarmos de maneira clara o que é a reencarnação, que é uma das bases da doutrina espírita? Nós estaríamos preparados? A senhora estaria preparada? A senhora? E a senhora que me olha com esses olhos tão queridos? E a senhora, e a senhora, e a senhora, e a senhora? E você, minha filha? Estaríamos preparados? Façamos um exame rápido. Para isso, nós precisamos nos engajar, porque a doutrina espírita é uma expressão religiosa que requer estudo, porque nós temos que raciocinar, porque a doutrina espírita nos convida
a não abandonarmos o raciocínio. Os milagres são estudados por nós, nos nossos grupos de estudo. Como Jesus realizava, não há nada de fora da natureza, não é extra-natural, é totalmente natural o que Jesus fazia. Natural, evidentemente, para o nível de Jesus. Para o nível de Jesus, eram realizações extremamente simples, explicáveis. Hoje, com o avanço da ciência, nós conseguimos entender como Jesus manipulava os fluidos e repunha moléculas, células, onde elas estavam mortas, recompunha ossos, recompunha o órgão da visão. Não era algo fora da natureza. Nós não podemos entender milagres como algo que Jesus derrocava as leis da natureza, as leis da física, as leis da química. Não. Jesus sim se utilizava das leis da física, da química, que na época nós não entendíamos, mas que agora, com o avanço da ciência, estamos começando a entender melhor. Compreendemos? Mas precisamos estudar isso, para sermos portadores desse conhecimento, para que nos momentos que Jesus contar conosco para um diálogo, nós possamos conversar de maneira coerente, argumentativa, inteligente. Jesus, Deus, conta conosco para esse trabalho de renovação do mundo. Muitos não quererão ouvir, não tem problema. Outros rirão, não tem problema. Porque a verdade, ela se impõe por si só. Não precisamos ser aqueles inoportunos. Mas quando a oportunidade chegar, nós temos que estar preparados para falar daquilo que acreditamos. Falarmos da reencarnação, esta bênção, que é nós podermos vir numa posição, experimentarmos tudo que aquela posição, que aquele polo, por exemplo, masculino, ora, depois no feminino, quem está hoje no feminino vai estar no polo masculino. São experiências do espírito imortal. Nós não somos uma pessoa numa experiência espiritual, nós somos um ser espiritual numa experiência carnal. A lógica é totalmente outra. A lógica é totalmente outra. Se nós raciocinarmos que somos seres espirituais numa experiência carnal, muda toda a lógica. É por isso que nós não mudamos a lógica ainda do mundo, porque esta lei, esta verdade ainda não está sedimentada sobre a rocha internamente em nós. A gente vem na casa espírita, a gente sente algumas coisas diferentes aqui, a gente sente uma paz tão grande durante o passe e em vários outros momentos da palestra pública, mas verdadeiramente esta lei ainda não faz parte de todas as nossas escolhas. Porque muitas vezes eu não acordo como um imortal. Eu não vou para um churrasco, um encontro de família como um imortal.
Eu não sou um empregado que se comporta como um imortal. Eu não sou um líder, um chefe que se comporta como um imortal. Porque quando nós nos comportarmos em todos os momentos da nossa existência como imortais, teremos feito o nosso aperfeiçoamento. Nós então temos que estar preparados para falarmos da reencarnação, temos que estar preparados para falarmos da evolução que essa reencarnação proporciona, porque é por meio desta lei da reencarnação que nós evoluímos. Nós não conseguimos realizar toda a nossa tarefa de aperfeiçoamento, de evolução, numa experiência somente. Já somos seres que reencarnamos muitas vezes, encarnamos nesse processo, até um dia chegará que nós não estaremos mais sujeitos à reencarnação, porque a reencarnação não nos proporcionará mais o necessário para a nossa evolução. Evoluiremos de outras maneiras, de outras formas, com outras experiências, mas ainda como seres inferiores, encarnados num planeta inferior, nós estamos sujeitos a essa lei, que nos proporciona a evolução. O que é evoluir? Nós estamos preparados agora para falarmos de evolução? O que é evolução, afinal de contas? É um Pokémon, que é uma coisa, depois vira outra? É uma bolinha e vira um monstro? Poderíamos usar essa comparação, só que de uma maneira muito mais complexa, porque nós evoluímos nossos sentimentos, não só habilidades como os bichinhos, os pokémons nos filmes. Nós evoluímos os nossos sentimentos das várias experiências, e nós podemos avaliar como estamos, e só nós podemos nos avaliar. Ninguém pode nos avaliar, somente nós. E olharmos para 5 anos, 10 anos, 15 anos. Ontem nós estávamos no estudo na Casa Espírita, na Sociedade Homens de Boa Vontade, e uma senhora que estuda com a gente de 67 anos, se eu não me engano, ela disse com muita tranquilidade que a doutrina espírita havia ajudado ela a melhorar, que ela, olhando para ela há 20, 30 anos atrás e olhando hoje, ela disse com certeza, com a maior serenidade, sem nenhum tipo de orgulho, ela disse que eu me tornei uma pessoa melhor. E a gente pode fazer essa análise, só nós podemos fazer. Olharmos para trás e olharmos o hoje e dizer, eu consigo perdoar mais do que há 10, 15 anos atrás? Eu sou mais tolerante hoje do que eu era no passado? Eu consigo olhar para o outro e enxergar as suas necessidades mais hoje do que no passado? É assim que nós nos avaliamos, são esses os parâmetros. É assim que se dá a nossa evolução. Eu faço menos fofoca do que eu fazia antes? Eu faço, mas agora já me incomoda, então já é alguma coisa. Eu faço umas fofoquinhas de vez em quando, mas já me incomoda, então já é alguma coisa. Porque houve tempos em que nós não nos incomodávamos, nós prejudicávamos os outros e era como se nada tivesse acontecido. Hoje às vezes tomamos decisões equivocadas ainda, mas se essas decisões já me incomodam, já iniciamos o processo. Não precisamos ser perfeitos para trabalharmos, não esperamos, porque muitas vezes, quem se acha trabalhador do Cristo, levanta a mão agora, por favor.
Quem se acha trabalhador do Cristo? 2 pessoas. 3. A outra levantou a mão bem discretamente assim, ó. Vimos, gente? É uma responsabilidade, sim. Mas estamos aqui. Estamos recebendo. Quantas vezes já viemos a essa casa, já vi rostos aqui familiares. Quantas vezes viemos aqui e recebemos o conhecimento? Então todos nós somos trabalhadores do Cristo. Pequenos, é verdade, porque as nossas capacidades ainda são limitadas, mas somos sim trabalhadores do Cristo. Nunca esquecemos disso, nunca esqueçamos disso. A próxima vez que perguntar, levanta a mão, levanta da cadeira, sobe na cadeira, porque nós somos. Quando eu estou lá na rua e ajudo alguém a atravessar a rua, eu estou exemplificando o bem, eu estou sendo trabalhador do Cristo. Quando nas reuniões de família eu procuro amenizar os assuntos, eu estou sendo um trabalhador do Cristo. Às vezes eu falho, mas quando eu acerto, eu estou sendo o trabalhador do Cristo. Quando a pessoa erra e eu procuro entender o motivo deste erro, eu estou sendo um trabalhador do Cristo. Quando eu estou lavando a louça e estou cuidando da água para que não seja desperdiçada, para que os alimentos não sejam desperdiçados, eu estou sendo um trabalhador do Cristo. Quando eu trato bem o meu neto, o meu filho, a minha filha, quando eu trato bem os vizinhos, eu estou sendo um trabalhador do Cristo. Sejamos somente mais vezes. Sejamos somente mais vezes. Porque o fato de estarmos aqui reunidos, deixarmos os nossos lares, os nossos afazeres, para estarmos aqui, é porque nós já acreditamos que o Cristo tem algo a mais para nos oferecer. O grande exemplo do Cristo não está na cruz. O grande exemplo do Cristo está antes da cruz. Como ele se portava, como ele se calava quando muitas vezes ele percebia que a conversa não iria ser útil. É como ele trabalhava em prol dos outros. É esta a caminhada que precisamos fazer. Nós precisamos, sim, nos arvorarmos, nos identificarmos como trabalhadores do Cristo, e sermos estes propagadores dessa mensagem libertadora, porque a doutrina espírita não é convidativa, como dissemos no início, mas ela é libertadora. A doutrina espírita nos liberta, não do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho, nos liberta de nós mesmos, do homem velho que descansa em nós, do homem velho, aquele ainda portadores dos vícios do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do pensar só em si, do não olhar para as necessidades do outro. Este homem velho que a doutrina espírita nos liberta. Quando, em qualquer fase de nossa existência que tivermos, quanto mais nós trabalharmos, melhor será a outra oportunidade, porque teremos outra, muito provavelmente muitas outras. Mas se aceitarmos as dificuldades que temos, se aceitarmos as limitações que temos, se vivermos de acordo com as nossas possibilidades, não que tenhamos que
enxergar uma dificuldade, sentar e começar a orar. Não, Deus conta com os nossos movimentos, com a nossa ação. Mas se eu me movimentei, se eu fiz tudo que estava ao meu alcance, e eu não consegui superar aquela dificuldade, seja financeira, seja social, seja econômica, é porque o planejamento era esse. Obediência e resignação. Razão, obediência é usarmos a razão. Por que aquilo está acontecendo? E resignação é o nosso coração, os nossos sentimentos, entendendo que embora todos os meus movimentos, eu não consegui vencer a dificuldade, mas o esforço, a energia eu empreguei. Está tudo certo, estou cumprindo a minha tarefa. Precisamos então que entendermos melhor esta religiosidade que nos vinculamos. A casa aqui oferece com certeza vários grupos de estudos, em vários dias da semana. Precisamos nos vincular para cada vez nos abastecermos de mais conhecimentos, e não vamos trabalhar pelos outros, verdadeiramente nós estamos sempre trabalhando por nós mesmos. Sempre que eu faço bem ao outro, o maior beneficiado primeiro sou eu. Nunca vai ser o outro. Eu nunca dou um perdão a ninguém. Eu que me livro daquela emoção, daquele sentimento de rancor, que vai me gerar um desequilíbrio emocional, e que muitas vezes a medicina já prova que vai se transformar numa doença física. Então o perdão não é um favor que eu faço para o outro, é um favor que eu faço para mim. É um favor para mim. Então, se eu guardo mágoa de alguém, eu estou carregando uma potencialidade de doença. E se eu me livrar dessa potencialidade, quem será o favorecido, meus queridos? Se não nós mesmos. A doutrina espírita, então, por meio dos seus conceitos, vai nos indicando o caminho, o melhor caminho, que é o caminho que Jesus já havia mostrado para nós, já mostrou para nós, mostrara há mais de 2000 anos. Porque a doutrina espírita nada mais é do que o Evangelho do Mestre Jesus, tirado aquilo que nós colocamos nesses 2000 anos. Nós colocamos, nós seres humanos colocamos, cheio de adereços que não estavam lá. Retiramos a reencarnação que Jesus já havia falado, retiramos muitas coisas para atender aos nossos interesses. Então a doutrina espírita vem resgatar a mensagem do Mestre na sua pureza original. E quando nós estudamos então a doutrina espírita, estamos estudando o Evangelho, estamos nos capacitando mais para sermos estes trabalhadores do Cristo. Aí, muitas vezes, a gente se acha inapto. Aí tem a história dos 2 vasos. O camponês carregava água em 2 jarros, em 2 vasos. Ia até o rio, enchia os 2 vasos e trazia o vaso que tinha uma rachadura no seu ombro esquerdo, e trazia um outro vaso que não tinha rachadura no seu ombro direito. E assim ele fazia esse trajeto, todos os dias. E o jarro rachado começou a se intimidar, porque ele chegava sempre no destino, no final, na casa do camponês, pela metade, e o outro chegava todo cheio. E ele então começou a reclamar: mas será que eu sou útil mesmo, verdadeiramente? Porque o outro chega cheio, alimenta todo mundo, eu chego pela metade, às vezes menos. Aí o camponês pega esse vaso, pelo caminho que ele fazia, pelo trajeto que ele fazia, e no lado do vaso rachado, ele mostra um lindo canteiro de flores, mais verde do que do outro lado. Ou seja, mesmo que sejamos vasos rachados, nós temos a nossa utilidade.
nós temos a nossa utilidade na mão do grande Criador. Nós temos uma função a fazer, tarefas a executar. Então façamos do melhor jeito, do que dá, dentro das nossas limitações, que sabemos são muitas, mas façamos o que está ao nosso alcance, que é com isso que Jesus conta. Ele não conta com mais do que nós podemos, Ele conta com nós, chegando no final, com meia água, mas Ele já tinha um destino para outra meia água, que ficou pelo caminho. Assim, queridos irmãos, então que possamos nós sermos divulgadores da doutrina espírita, mas principalmente pelos nossos atos, por como nos comportamos nos vários círculos sociais que nós participamos, seja na família, seja com a vizinhança, seja no trabalho, seja no ônibus, no mercado, onde estivermos, que sejamos exemplificadores da mensagem do Cristo. E que Deus nos abençoe neste processo.